realmente a situação aqui, e agora a gente viu, de certa forma, oficialmente vindo de São João Batista, que lá esse decreto de parar ou reduzir nos próximos 7 dias não deve acontecer, né? O entendimento que ficou do diálogo ali, você tem uma relação patronal e obreira ali, houve um diálogo e parece que conciliaram interesses e que vão se manter em atividade. Se for analisada nos termos do decreto 515, ela é uma decisão que, num primeiro momento, parece colidir com o decreto, né? Sempre pensando na ideia do decreto. E nós estamos pontuando aqui também a questão do decreto. Todavia, o decreto ele comporta interpretações que o sindicato patronal e outros meios com certeza farão. Por quê? Porque geralmente o que se tem é uma análise a partir do texto legal. E essa análise do texto legal, ela pode ter variações. E isso pode ser submetido, inclusive, ao Poder Judiciário. Porque o equilíbrio dessa discussão toda, por mais importante que seja o objeto saúde, e por mais que nós tenhamos um momento, digamos, temporário, isso tudo é sujeito ao crivo do Poder Judiciário na forma e na medida de lei. Evidentemente que o decreto ele será analisado em consonância com a lei que o deu sustentação e considerando, evidentemente, os princípios que são aplicados ao momento, sem ofender aquilo que a Constituição garante. Professor, se a gente falando com a Alexandra ali, a gente pôde perceber que a Itália demorou para se movimentar, então por isso que de certa forma também houve esse estouro desta doença. O Brasil teve o exemplo lá de fora, então essa medida do governador pode ser uma medida realmente cabível para o momento? É o que nós pontuamos. A norma ela tem que ser interpretada sobre ser útil, justa e necessária. Sob a ótica da política jurídica, construída em Santa Catarina pelo saudoso professor Oswaldo Ferreira de Mello, poderia ser considerada uma norma necessária, em razão dos fatos. O aspecto de justiça dela é que dá margem a algum questionamento. Se isso vem tarde ou se vem no momento certo, a própria comunidade é que tem que mensurar pelas particularidades que ela vivencia. E considerando a preocupação com o coronavírus, é bom lembrar que o próprio decreto utilizado em Santa Catarina agora, ele faz remissão a uma lei de um ano atrás, que é a Lei 13.979. Essa Lei 13.979, ela já dava previsão por uma porção de medidas que, de repente, já poderiam ser tomadas, ou poderiam ter sido tomadas antecipadamente. E, de outro lado, essa Lei 13.979, em vigor no Brasil há um ano praticamente, ela dá razão e ela dá possibilidade de ocorrer muito mais coisas do que, digamos, está definido ou está ocorrendo no decreto do governo de Santa Catarina. Quando se fala em isolamento, é bom verificar que nós temos que trabalhar em sintonia com o decreto. E o nosso diálogo aqui, ele está com base no decreto 515. O decreto 515, ele é literal e ele tem que ser interpretado dessa forma. E, por exemplo, ele fala que fica vedada por 7 dias circulação de veículos de transporte coletivo urbano, municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros. Significa, está proibida a circulação de ônibus. Doutor Celso, circulação de para ônibus... isso, olha só, até chegou um questionamento que acho que vai interessar, e o senhor completa para a gente, que diz assim, ó, chegam pessoas pela rodoviária, seria algo de fazer uma triagem por parte da saúde das pessoas que chegam até mesmo de outras cidades e estados? Isso é até possível de acordo com o que, independente do decreto ou independente da situação legal, é possível de acordo com as medidas preventivas, digamos, do serviço de saúde de cada município. Mas vem de encontro de cada com estado. essa... Isso viria, num primeiro momento, de acordo com o decreto, na ideia da finalidade original do decreto.
Agora, quando a gente verifica que você, como segmento empresarial, adota determinada cautela, ou digamos, sujeito a afeto que tem restrição com a situação, começa essas interpretações. Então você verifica, pelo decreto, literal, como está escrito aqui, não pode circular ônibus para transporte coletivo urbano. Significa que um ônibus sai de São Paulo para ir para o Rio Grande do Sul, esse ônibus ele está impedido de circular no estado de Santa Catarina. Como isso fica perante o sentido legal? Ok? Então aí é que começam as interpretações do texto de lei de acordo com os interesses daquele que se aproveita. Evidentemente que o momento ele é de aprendizado. Ele é de aprendizado para as autoridades que estão vivenciando isso, para o povo que, de certa forma, deixa também para a última hora, e para nós que convivemos no dia a dia nosso, como uma condição de permanentes aprendizes, digamos, e que nós também temos que mudar comportamento. Certo. Né? Ô, doutor Celso, mais um questionamento, de certa forma, que chega nas nossas redes sociais, que dá conta da seguinte informação. Se a gente teve esta proliferação do vírus na China, na Itália, em toda a Europa, e aí esse vírus vem para cá, e em primeiro momento essas medidas são adotadas, algumas ainda, de certa forma, meio conflitas. Como é que a população não deve se desesperar? É uma situação difícil, né? Porque o povo tem uma cultura. E, nesse momento, várias famílias nos acompanham, cada uma com as suas dificuldades, com as suas particularidades. Nós temos inúmeras pessoas em que o Estado não chegou a elas em momento nenhum. E, de repente, ele chega agora numa questão de limitação. Numa questão, digamos, de limitação. De tratar de determinadas limitações, historicamente, de direitos individuais, com o discurso de coletivo. Isso é difícil as pessoas entenderem, não é? Aí o que ocorre? Cada um de acordo com as suas experiências, cada um de acordo com as suas dificuldades, tem que manter tranquilidade. Tem que, de repente, estar, digamos, com o pé no chão, sem esperar muita ação de Estado, tentar manter uma obediência ao texto legal e, de certa forma, dialogar com os sujeitos que estão relacionados com aquela condição. Quer dizer, se eu sou empregado, eu vou ter que conversar com o meu empregador. Se eu sou professor, vou ter que conversar com o meu aluno, com a minha direção, e assim por diante, para poder chegar a um consenso. E já que agora sim nós estamos voltando, cortando o áudio que vem direto de Brasília, do governo federal, a gente acompanhou, né, doutor Celso, algumas medidas. Eu acho que não tem como a gente não discutir algumas delas que foram tomadas. Sim, o que analisa num primeiro momento, e sem conhecer o texto, é que você verifica uma decisão, digamos assim, de um decreto mais justo. Porque justamente o que ocorre? Esse decreto que vem aí agora do governo federal, ele trata de uma compensação. Mesmo que seja parcial, tratou de deferimento, de uma série de outros requisitos que buscam compensar as eventuais restrições que o meio empresarial, comercial, trabalhador vai ter. Evidentemente que isso também vai ter que ser conjugado, digamos assim, com o decreto do Estado de Santa Catarina para verificar a compatibilidade e a aderência do decreto estadual a esse padrão nacional que vem agora. E parece que, num primeiro momento também, de forma diferente de Santa Catarina, o governo federal, ele adota, quando fala da calamidade pública, toda a estrutura e toda a experiência do padrão legislativo que existia anterior à Lei 13.979, que foi a utilizada pelo governo do Estado de Santa Catarina. Perfeito. Doutor, e já reforço também que o programa A Grande Ideia, que seria apresentado no dia 31
de março, que seria uma mulher empreendedora que estaria participando aqui no VIP Social, direto dos estúdios, foi cancelado até mesmo para evitar a aglomeração de pessoas. Cerca de 35 pessoas são sempre convidadas a estarem aqui. A Alexandra não conseguiu voo de volta, a gente ia fazer a transmissão com outra apresentadora, mas mesmo assim, diante desses decretos do governador, a gente também fez o cancelamento do programa A Grande Ideia, que aconteceria na próxima semana, dia 31 de março, na outra terça-feira. Dr. Celso, eu gostaria que o senhor até falasse em relação a isso, esse desespero que as pessoas estão, né, de ir para o supermercado, de ir para as farmácias e tirarem todos os estoques de álcool em gel dos supermercados e das farmácias. Isso, como a Alexandra falou, não é necessário tanto assim. A precaução existe, mas o desespero não. Essa é a grande questão e o momento ele é apropriado para isso. O que nós pontuamos no início e o que a Alexandra aponta agora, bem define um padrão cultural. Nós temos uma questão de cultura. A evolução histórica do direito como fenômeno, digamos, jurídico, ele mantém essa relação. E ele mantém essa relação por quê? Porque a nossa cultura, ela é uma cultura que está baseada, entre aspas, no ter. Uma cultura muito vinculada ao individualismo. E quando nós temos um padrão legislativo que provoca o coletivo, nós, de repente, nos afastamos da ideia do coletivo para voltar ao individualismo. Aí é cada um cuidando de si, é cada um puxando para si, é cada um esquecendo o outro. E talvez, por conta disso, é que nós estejamos vivendo esse momento de incerteza. E por isso nós voltamos naquilo que pontuamos no início. É tranquilidade, não adianta nós irmos com uma sangria desatada agora resolver problemas que nós deveríamos ter vistos anteriormente. No momento em que tiver a falta de alguma coisa, com certeza virá uma resposta. De outro lado, não pode também o Estado, não pode determinadas autoridades e determinados segmentos, digamos assim, ofenderem aquilo que é considerado um direito individual. E esse direito individual, ele tem que ser sempre mensurado e analisado nos padrões, digamos assim, do decreto 515 do governo de Santa Catarina. Ele limita determinadas atividades, ele não limita ida e vinda de pessoas, há uma confusão nesse sentido, e é por isso que a gente tem que sempre pensar na linha da cultura para valorizar muito mais a ideia do coletivo e esquecer um pouco o caráter individualista. Aqui a gente recebe o Dr. Celso Leal da Veiga Júnior, que inclusive é o responsável pelo curso de Direito da Univale. Falando em Univale, a gente não tem como não falar das aulas, né, Dr. Celso? Por enquanto, tudo cancelado. Sim, a Univale, que já funciona aqui praticamente desde 1990, né, em Tijucas, e com o curso de Direito também. Ontem ainda mantivemos aula regular, mesmo sendo facultativa a presença, tivemos alguns acadêmicos, e também a Univale, nesse sentido e sintonia com o governo do Estado e a preocupação também com as autoridades federais, nessa sintonia, ela suspendeu as atividades acadêmicas e as atividades administrativas. Significa hoje que os diversos campi, eles estão fechados. De outro lado, a Univale também adotou medidas preventivas, porque há um comitê e um comitê interno de acompanhamento dessa problemática do coronavírus, e o magnífico reitor, professor Dr. Valdir Sequinel Filho, nessa elaboração já também manteve uma programação vinculada à compensação de aulas presenciais com um trabalho que vai ser feito à distância, numa característica toda especial, mas não é uma distância, digamos assim, à distância. É uma distância aproximada, com um caráter de valorização, de diálogo,
uma inovação, inclusive, no âmbito da relação. E esse momento especial, ele começa na Univale a partir da próxima segunda-feira, na relação acadêmico e na relação docente, valendo esse entendimento também, Júnior, inclusive para o CAU, o Colégio de Aplicação. Tá certo, doutor Celso. Acho que a gente tem muitos assuntos a ser esclarecidos, principalmente no que tange à lei, né? Já que o governo do estado tem feito alguns decretos que, de certa forma, surpreendem, tanto no positivo quanto nem tanto, mas são medidas necessárias para o momento. Sim, e também a questão é que o decreto 515, ele surgiu ontem, não é? De ontem para hoje você já tem, digamos, os ajustes, não é? E tem o diálogo que vai ser necessário no equilíbrio dos três poderes, mas sobretudo no equilíbrio da sociedade. E por isso o que se requer nesse momento é aquilo que se falou: tranquilidade, uma certa confiança nas autoridades, que também não vão extrapolar no seu poder de polícia e coisa parecida, para que, através do diálogo, nós possamos, digamos assim, vencer o coronavírus. Porque é um problema que se inicia agora, né? Porque você tem um decreto que trata de um período de 7 dias. O que vai ocorrer nesse período de 7 dias? E depois, qual vai ser o auge da doença em si, dos efeitos da doença? A jornada, ela é longa. E nessa jornada longa, o que a comunidade precisa é de tranquilidade, de paz, de diálogo e, sobretudo, de respeito um para com o outro, deixando de lado o individualismo e pensando no coletivo, que foi a finalidade do decreto do governo do estado de Santa Catarina. Sem desespero, então. Sem desespero, porque, digamos, o que tinha que ser já foi, e o que será dependerá muito mais das ações dos pais de família, das ações daquelas que trabalham, daquelas pessoas que efetivamente precisam de alguma coisa e que já deu para ver. Não pode ficar esperando muito por aqueles que de repente deveriam estar fazendo. Cada um tem que tentar resolver a sua questão, digamos também assim, mas sem atropelo, sem essa ideia de querer ir no supermercado pegar tudo, porque daqui a pouco o desequilíbrio ele é pior e, de certa forma, aí o Estado pode adotar outras medidas que prejudicam o bem-estar desejável. E como a Alexandra falou, né, lá na Itália também está essa situação bastante complicada, mas não tem o desespero. O pessoal está agindo de forma harmônica, que é o que a gente precisa fazer aqui. Dr. Celso, obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente num momento tão importante. Não, nós que agradecemos ao Júnior e à equipe VIP Social também pela oportunidade. Cumprimentamos a todos e sempre fechamos com aquilo que é característico nosso, na ideia desse momento também, de uma paz e bem para todos nós que precisamos de tranquilidade, confiança e valores na família e na sociedade.